Hoje vamos falar de Vale. Quanto que ela deve pagar de dividendo nos próximos anos? Aliás, já em 2025 e para o ano de 2026. Talvez você não saiba disso, mas essa informação ela está disponível na internet, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas antes de falar disso, eu já faço aquele convite para você. Se você gosta de investimentos, se você se interessa por renda variável, não deixe para depois. Se inscreve nesse canal, que aqui a gente fala de investimentos todos os dias, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de começar, é muito importante que a gente fale um pouco do histórico de dividendos da Vale. Daí eu fui lá no site Status Invest, a máquina, fui lá na página dedicada à Vale e coloquei aqui os dividendos dos últimos anos. E aqui a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Olha só, não teve nenhum ano que a Vale não pagou dividendos na história recente, aqui desde 2007. 2007 até 2024, a empresa pagou dividendos todos os anos. Mesmo nos momentos mais difíceis, como ali em 2016, em que o preço do minério de ferro chegou a bater $45, hoje está ali na casa de cento e poucos dólares. Já chegou a bater 220 lá em 2021, 2022. Então, minério de ferro é uma coisa que oscila muito. Lá em 2016, ele tinha oscilado muito para baixo. A Vale estava tendo resultados muito pouco relevantes naquele momento, muito baixos, porque é uma empresa cíclica, ela vende minério de ferro. Mais de 90% do resultado dela vem do minério de ferro. E o preço do minério de ferro é uma coisa que oscila conforme fatores de oferta e demanda, como qualquer outra commodity. Lá em 2016 teve dois eventos. Primeiro, os preços caíram e segundo, teve também a questão da tragédia de Mariana, né? E a Vale teve que fazer uma série de provisões, uma série de despesas e por conta disso a lucratividade dela foi menor. Então, naquele momento ela pagou quase nada ali, pagou 16 centavos. Já em 2021, com o preço do minério muito forte, bombando ali, o dividendo por ação chegou a bater 14, quase 15 reais por ação. Então, com isso, pessoal, a gente consegue ver que é uma empresa que tem altos e baixos. Na média, esses altos e baixos são ascendentes, né? Então os topos são sempre maiores do que os topos anteriores. Isso é bom porque indica que a empresa é uma empresa que cresce seus dividendos, embora não seja linear. Tem empresas que são mais lineares. Os bancos, você pega lá uma Itaúsa, um Banco do Brasil, você pega o histórico de dividendos, ele é um histórico mais linear. Você pode esperar quase que todo ano vai ter um aumento. Não é o caso dos acionistas da Vale. Isso não significa que a empresa não paga bons dividendos. Eu estou mostrando para vocês aqui que é uma empresa que paga bons dividendos ao longo do tempo. E o que determina esses dividendos, como eu disse, são dois fatores, é volume e preço, principalmente de minério de ferro. Existem outras commodities que a Vale produz? Tem lá cobalto, níquel, cobre, mas não são tão relevantes assim. Menos de 10% do resultado vem dessas outras commodities. O que representa muito é minério de ferro. E daí eu diria que dois fatores impactam: volume e preços. Volume é ditado muito pela demanda, mas também pela oferta. Volta e meia tem alguns eventos operacionais, uma chuva mais forte, isso aí pode atrapalhar um pouco a extração e o escoamento do minério de ferro. Então, os volumes eles oscilam, mas não é o principal. O que impacta muito são os preços do minério de ferro, que, como eu falei, nos últimos 10 anos já teve momentos muito ruins, com o preço de minério de ferro batendo $45 e momentos muito bons com minério de ferro batendo $220. E como existe um custo fixo muito grande na operação, né, o custo de extrair um minério de ferro, ele não muda muito conforme o preço dele. Custa lá mais ou menos $50 por tonelada. Se o minério de ferro vai para 220, o lucro explode. Então a lucratividade da Vale e, consequentemente, os seus dividendos, eles oscilam muito conforme o preço do minério de ferro. E o que a Vale faz com essa lucratividade? A Vale, pessoal, já não é mais uma empresa de crescimento como foi nos anos 2000. Nos anos 2000, a Vale aumentou sua produção mais de 5 vezes. Ela investia muito para que aumentasse a produção de minério de ferro. A China vinha crescendo muito e a Vale foi uma empresa que forneceu minério para a industrialização e urbanização da China. Isso já não ocorre mais. A China está virando um país mais maduro, com taxas de crescimento menores e por conta disso não vai exigir tanto investimento em infraestrutura e no setor residencial. Então, o crescimento chinês não vai ser tão grande nos próximos anos e por conta disso a Vale não precisa crescer tanto. E o que a gente tem notado com a Vale?
é que por conta disso ela não precisa mais investir tanto em ampliação de produção. Vai até ampliar um pouquinho aí nos próximos 2, 3 anos. A gente até já fez um vídeo a respeito disso aqui no meu canal. Porém, esse crescimento vai ser pequeno, vai ser marginal. A Vale é uma empresa muito lucrativa, mas ela já não tem tantas oportunidades de investir no próprio negócio. E o que ela tem feito? Tem distribuído esse dinheiro para você, seja através de dividendos, como eu mostrei para vocês aqui, como também numa outra forma de remunerar o acionista, que é qual? A recompra de ações. Olha só que legal. Esse gráfico aqui mostra o total de ações que a Vale possui. Até o começo de 2021, a Vale tinha 5,1 bilhões de ações. O que ela fez de lá para cá? Lembra, a Vale estava lucrando muito naquela época por conta da escalada dos preços de minério de ferro. Ela pagou dividendos, como a gente mostrou, dividendos recordes ali por volta de 14, 15 reais. Também distribuiu uma remuneração para você de uma outra forma, que é a recompras. Olha só, de lá para cá a empresa vem recomprando ações de lote. Chegou num determinado momento aqui, comprar mais de 10% num determinado ano e agora está com 4,3%. Ela aposentou cerca de 20% das ações. O que isso significa? Vamos supor que você tivesse 1% das ações da Vale, só para exemplificar. Se a Vale tinha 100 ações, você tinha uma. Se você não vendeu a sua uma ação, você continua tendo uma ação. Só que como ela recomprou 20%, agora não tem mais 100 ações, ela tem 80. Então, você tem menos gente para dividir essa pizza. É como se a pizza fosse dividida em pedaços menores. Você tinha um pedaço da pizza, só que agora você não tem uma de 100. Você tem uma de 80, ou seja, sobrou mais pizza para você. Estou dando aqui um exemplo bem lúdico para mostrar que a recompra é uma forma de remunerar os acionistas também. Se você ficou parado lá, se você foi fazer uma viagem para Marte e só voltou agora, né? Ficou 3 anos fora, o que aconteceu? A sua participação na empresa aumentou mesmo sem você ter comprado uma única ação. É isso que acontece com os programas de recompra. Eles aumentam a participação daqueles acionistas que não venderam. Eu tinha ações naquela época, a minha participação na empresa aumentou. Então, obviamente que cada um na sua proporção, eu entendo que muitos aqui não têm 1% das ações da Vale, mas se você tivesse 0,01%, este raciocínio se aplica a você também, tá bom? A sua participação na Vale aumentou. Então, pessoal, é importante que você saiba, a remuneração que a Vale te dá não é somente na forma de dividendos. Portanto, agora eu me sinto confortável de ir para a última etapa desse vídeo aqui, que é mostrar, afinal, quanto que a Vale vai pagar de dividendos para você, acionista. Isso aqui está disponível na internet. Basta você ir no Status Invest, clica aqui ó, em estimativas. Eu sou o assinante do plano Forecast do Status, que mostra justamente o que os analistas estão projetando de dividendos, de lucro para os próximos anos. E olha só, quanto que os analistas estão projetando de dividendos para os próximos anos? Ó, 8,6% de dividendo para 2025 e 8,6% também para 2026. Qual que é a minha visão, tá, pessoal? É que isso aqui é uma projeção conservadora. A Vale tem aberto programas de recompra, inclusive tem programa de recompra em aberto, e ela não tem somente remunerado vocês através de dividendos. Se a Vale quisesse, ela poderia distribuir por volta do lucro dela todo aqui na forma de dividendos. Ó, o lucro por ação é por volta de R$11 para esse ano, mais ou menos R$10 para o ano que vem. Essa é a projeção dos analistas. Só que, se a gente dividir esses R$10 por 57, que é o preço que a ação negocia hoje, a gente vai chegar mais ou menos em 17%, que é o que a gente chama de earnings yield. O lucro dividido pelo preço das ações daria mais ou menos 17%. E ela deve distribuir, segundo os analistas, somente metade. O que ela vai fazer com a outra metade? Ou ela pode aumentar os dividendos, ou ela pode investir no negócio, coisa que ela não tem tantos grandes projetos de investimento, ela pode reduzir o endividamento, que já é baixo, ou fazer o programa de recompras. O que eu acho que vai acontecer? Ela deve pagar este dividendo e fazer programas de recompras adicionais, ou quem sabe, se não fizer programa de recompra adicional, aumentar o dividendo. Então, eu acredito que os analistas estão sendo conservadores, tem chance de ser um número ainda maior. Então, eu diria que esses 8% é piso de dividendos. Tiago, tem riscos de não ser piso? Tem. Se o preço do minério de ferro desabar, a lucratividade da empresa cai e pode ser que nem esse dividendo seja, tá, pessoal? Então tem que tomar esse cuidado. O preço do minério de ferro ele é altamente volátil, mas com as informações que a gente tem hoje, inclusive de curva futura de minério de ferro, eu acredito que este dividendo é piso, tá? Deve ser daí para cima. Então, se você é acionista de Vale, certamente os seus dividendos vão ser bem generosos nos próximos 2 anos, tá bom? Beleza? E bota aqui nos comentários qual a próxima empresa que você gostaria que eu fizesse esse estudo para vocês, tá bom? Bota nos comentários que eu vou selecionar uma delas. Beijo!